no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico, capítulo 6, versículo 12. Enquanto nós estávamos no encontro, o Senhor compartilhou algo no meu coração, porque às vezes nós temos muitas experiências com o Senhor, e à medida que nós vamos colecionando experiências com o Senhor, nosso coração vai se aquecendo, a gente tem um espírito, o nosso espírito acaba se efervescendo no Senhor, e a gente começa a se animar e se movimentar para muitas e muitas coisas, para a obra de Deus, mas às vezes o tempo passa e aquele fogo se esfria, aquela chama que muitas vezes toca o nosso coração, depois da volta de um encontro, depois de uma experiência com o Senhor, depois de uma conferência, depois de um culto poderoso, depois de uma reunião poderosa, às vezes a chama que muitas vezes se acende no nosso coração, ela se apaga. E por que muitas vezes essa chama se apaga? Como que nós fazemos para que essa chama que muitas vezes toca o nosso coração, depois de uma experiência, de um toque do Senhor, como que nós fazemos para manter essa chama acesa? Você sabe que nós lutamos diariamente contra o desânimo, lutamos diariamente contra vozes que são contrárias às vozes do Senhor no nosso coração, na nossa vida, e muitas vezes lutamos até mesmo com a nossa carne. Paulo fala que as coisas que nós, devemos fazer, nós não fazemos, e aquilo que nós, muitas vezes a nossa carne quer fazer, aquilo que não é para nós fazer, nós fazemos. E nós lutamos diariamente com a nossa carne, muitas vezes com o nosso desejo. João fala de uma concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso é uma luta diária, constante, que muitas vezes fazem abafar essas experiências que nós temos com Deus, que fazem o nosso coração aquecer, o nosso coração queimar. E uma das coisas que você vai ver no Antigo Testamento era a função do sacerdote. Lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, nós lemos sobre isso. Ok? Antes de lermos, feche seus olhos. Você pode orar ao Senhor pedindo revelação da palavra de Deus. Você pode pedir ao Espírito Santo para que Ele venha falar com você nessa hora. Ore ao Senhor nessa hora. Ore para que o Espírito Santo fale com você. Ore para que o Espírito Santo faça seu coração queimar nesta tarde. Abra sua boca, diga para o Senhor: Pai, aqui estou eu, para poder receber da sua santa e gloriosa palavra, para poder receber, Senhor Deus, da palavra do maná do céu, que vem para me confortar, que vem para me edificar, que vem também para me confrontar, me tirar da cadeira e me fazer crescer, avançar no Senhor. Pai, que no nome do Senhor Jesus, a sua palavra possa, nesta tarde nos edificar, nos motivar, nos inspirar, Senhor Deus, encher o nosso coração de fé, encher, Senhor Deus, a nossa vida, com grandes expectativas daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Por isso, nesta tarde, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco. Nós desejamos ouvir a sua voz, desejamos ser ministrados pelo teu Santo Espírito, desejamos ser tocados pelo Senhor. Se você quer ouvir do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Levítico, capítulo 6, versículo 12. A Bíblia fala no livro de Levítico, capítulo 6, uma das funções do sacerdote. Olha o que a Bíblia vai dizer, Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora olha o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aqui nós lemos uma das funções do sacerdote. Você sabe que no Antigo Testamento haviam três personagens fundamentais para a edificação do povo de Deus, que era o sacerdote, o rei e o profeta. Então nós temos na figura do sacerdote o representante do povo diante de Deus. Então, antigamente, Deus não falava com todos abertamente. Deus não falava com todos nos corações. Na verdade, Deus se manifestava
através da vida de poucos homens de Deus. O Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas, mas na verdade ele vinha, possuía alguns, e durante um período, durante um momento em que o Espírito Santo quisesse se manifestar, e ele fazia. E assim era com esses 3 personagens. O sacerdote, você sabe muito bem que era de uma tribo de Levi, eram selecionados os sacerdotes da linhagem de Arão. E esses irmãos que eram selecionados, eles trabalhavam no tabernáculo. Então, antigamente, Deus não habitava em todos os lugares. Deus habitava apenas em um lugar, que era no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, que estava dentro do tabernáculo. E apenas os sacerdotes, eles tinham as funções de trabalhar dentro desse tabernáculo, porque o tabernáculo havia muitos móveis. Você sabe que dentro do tabernáculo tinham 3 cômodos, o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. E em cada cômodo desse tinham móveis. Então tinha o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição, o altar do lado de fora. Então todos esses móveis, eles tinham um trabalho diário do sacerdote. Então o sacerdote, ele tinha que manter sempre as luzes do candelabro acesa. Então ele precisava trocar o pavio, ele precisava colocar combustível. Da mesma forma no altar de incenso, ele era o responsável por manter sempre o incenso queimando. E aqui você vai ver que uma das funções do sacerdote era manter sempre o altar com fogo, queimando. Mas isso não é algo automático. O altar manter-se o fogo queimando nele não era algo que uma vez que o Senhor ateia fogo naquele altar, porque a Bíblia vai dizer que o fogo que veio do altar foi um fogo que caiu do céu. E esse altar, então, ele permanecia queimando, mas não era algo automático. Não era algo que uma vez está queimando, agora vai queimar para sempre. Não. O sacerdote, ele precisava manter aquele fogo queimando. Ele precisava manter aquele fogo queimando diariamente. Se aquele fogo se apagasse, o sacerdote, ele seria reprovado. Reprovado. Então, era uma função fundamental, importantíssima. E às vezes, quando nós temos o nosso fogo queimando em nosso coração, em algum momento, em alguma experiência, nós às vezes pensamos que esse fogo, ele vai ser contínuo, eterno. Mas deixa eu te falar algo. Da mesma forma que o sacerdote, ele precisava manter o fogo diariamente, queimando no altar, da mesma forma somos nós. Nós temos experiências com Deus, que acendem o nosso coração, mas essa chama, ela precisa ser manutenida, se é que existe essa palavra. Ela precisa ser mantida, alimentada diariamente. Você pode pensar, pastor, mas eu não sou um sacerdote. Eu não sou um sacerdote. Você sabe que antigamente a figura do sacerdote, ela estava a algumas pessoas, mas hoje, no Novo Testamento, a Bíblia fala que o Senhor constituiu uma nação de sacerdotes. Ou seja, todos nós agora somos sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você vai ver claramente o Senhor falando que agora Ele constitui uma nação de reis e sacerdotes. Porque às vezes a gente tem a figura do sacerdote nos tempos de hoje, na figura do pastor, na figura do líder, na figura do irmão que está liderando aquela reunião. Talvez você pode pensar, quem é o sumo sacerdote, o sacerdote da igreja? É o pastor Leonardo. Mas a verdade é que o sacerdote da igreja em si não é o pastor. O pastor, ele é o líder. Mas a verdade é que o sacerdote das nossas vidas não está ligado a uma pessoa. Mas todos nós somos sacerdotes. A gente muitas vezes tem a tendência de departamentizar. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, você responsabiliza a parte da contabilidade para o contador. Uma vez que você, dentro da empresa, você tem um departamento de compras, então quem faz as compras é o comprador. E às vezes a gente acha que o responsável por manter a nossa vida espiritual aquecida é o pastor. Mas a verdade é que não é isso. Essa não é a função do pastor. Você sabe qual é a função do pastor, do irmão, do pastor que está aqui pregando a palavra de Deus? Simplesmente é mostrar
aonde tem lenha, para que todo mundo vá lá pegar. A função do pastor é falar assim, ó, olha, achei uma lenha muito boa, vamos lá comigo pegar. Sabe por quê? Porque quem é o principal responsável de manter o seu coração aquecido é você mesmo. Nós somos os sacerdotes da nossa vida. O sacerdote era o principal responsável por manter o altar queimando. Hoje, nós não temos mais o tabernáculo. Os móveis do tabernáculo agora são um símbolo para a vida da igreja hoje. E o altar, o que muitos pensam que talvez o altar seja esse púlpito, essa plataforma, na verdade não é. O altar é onde o fogo de Deus queima. Ou seja, o altar hoje para nós é o nosso coração. É o nosso coração. A pessoa que é responsável por manter o seu coração aquecido em Deus é você mesmo. Diga assim, eu sou o sacerdote. Diga, eu sou o principal responsável por manter o meu coração aquecido. Aquecido. Às vezes nós temos uma experiência, mas essa experiência, irmão, ela precisa ser mantida, precisa ser alimentada. E a Bíblia fala que diariamente o sacerdote, ele tinha funções para manter aquele fogo aceso. O fogo vem de Deus. O principal responsável para enviar a chama é o Senhor. Nós não produzimos a chama, Ele quem produz, é Ele quem gera. A Bíblia fala no livro de Filipenses que é o Senhor quem gera o querer e o realizar. Então a chama vem dEle, o fogo vem dEle. Nós pedimos o fogo e Ele envia o fogo dos céus. Nós clamamos o fogo e Ele manda fogo do céu. O fogo vem do Senhor, o fogo não é nosso. Mas a verdade é que há uma responsabilidade nossa em alimentar esse fogo que vem do Senhor. Você vai ver que o sumo sacerdote, ele diariamente, ele tinha algumas funções para manter aquele fogo aceso. A primeira coisa que o sacerdote fazia para manter aquela chama queimando era remover as cinzas. Diga, remover as cinzas. As cinzas eram resultados do processo natural das queimas diárias que aconteciam diariamente no tabernáculo. Porque você sabe que o altar era o lugar onde eram oferecidas as ofertas, ok? Então era onde eram queimados os animais, seja o cordeiro, o boi, a novilha. E à medida que havia aquelas queimas, a cinza ela caía. E a cinza que caía, ela muitas vezes abafava aquele fogo. Então era necessário que diariamente o sacerdote acordava de manhã cedo e ele tinha todos os instrumentos, as pás, as espevitadeiras, para abanar aquela lenha para que aquelas cinzas fossem removidas. Então diariamente ele tinha que tirar as cinzas, para que aquela lenha mantesse sempre nova e aquelas cinzas não apagassem, não abafassem aquele fogo que estava queimando. E o que representa essas cinzas para nós hoje? Essas cinzas representam tudo que não é de bom para nós, que é o resto da nossa fragilidade humana. Você sabe que à medida que nós vamos crescendo em Deus, vamos sendo experimentados no Senhor, participamos dos cultos, das células, de eventos e tudo mais, o Senhor ele vai tratando a nossa vida. O Senhor vai queimando. É como se nós estivéssemos diariamente queimando. E Ele vai removendo coisas na nossa vida. Ele vai retirando coisas na nossa vida. Às vezes você chegou aqui com uma pessoa, mas à medida que o tempo foi passando, você foi se transformando, você foi crescendo, você foi, aumentando a sua visão, alargando a sua visão. E aquilo que o Senhor vai retirando são essas cinzas. Essas cinzas o Senhor vai tirando. À medida que você vai queimando diante do Senhor, coisas vão sendo removidas da sua vida. Às vezes você chegou aqui e ninguém poderia pisar no seu calo, que você logo chutava o pau da barraca. Você era aquela pessoa que não levava desaforo para casa. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele falou para mim, olha, pastor, aconteceu algo comigo esses dias aqui na igreja que nem eu me reconheci. Porque se fosse alguns anos atrás, esse irmão teria se arrependido de ter falado aquilo. Aí eu falei, me lembra de não falar nada com você então. Brincadeira. Mas ele falou, pastor, eu dentro de mim, sinceramente, não me deu vontade de falar nada para o irmão. Eu fiquei quieto. Eu falei, você foi mudado, você foi transformado.
E essas coisas que às vezes vão saindo de nós, que fazem parte da nossa fragilidade humana, são essas cinzas, que elas precisam ser cada vez mais removidas para que o altar esteja sempre limpo e consagrado. Mas ainda há muitas coisas que precisam ser removidas, há muitas coisas que precisam ser retiradas, há coisas que pertencem completamente a nós mesmos, a nossa carne, a nossa fragilidade humana, que precisam ser removidas. E à medida que nós vamos queimando diante do Senhor, à medida que nós vamos nos colocando, sabe, como um sacrifício diante do Senhor, a gente vai removendo essas fragilidades, removendo essas coisas. Cinzas também, elas podem representar aqui algo que queimou no passado, mas que agora não serve mais. Sabe, irmãos, às vezes nós temos experiências com Deus, e à medida que nós temos essas experiências, a gente muitas vezes não começa a ter experiências em níveis ainda maiores, e a gente fica sempre relembrando as coisas que aconteceram lá atrás. Esses dias, na verdade tem um tempinho, eu vi uma postagem no Facebook de uma irmã que participou, né, da nossa igreja há muitos anos atrás, e ela falou: poxa, o tempo era muito bom, há muitos anos mesmo, a gente não participava nem desse salão aqui, era lá embaixo, e poxa, era muito bom quando a gente fazia os retiros, era muito bom quando acontecia isso, era muito bom quando acontecia aquilo, e muitos outros compartilhando da mesma história: poxa, como era bom, a gente fazia assim, a gente fazia assado, e tinha desse jeito e tudo mais. E eu falei: nossa, realmente era muito bom. Mas às vezes é muito ruim quando fica só no foi muito bom lá atrás, e hoje? E agora? O problema de coisas que queimaram no passado, mas agora viraram apenas memoriais, nos impedem de experimentar o fogo de Deus hoje. Existem coisas que queimaram lá atrás, que foi muito bom, que realmente foi edificante, um evento, um culto, uma conferência que você participou, algo que você fez que te marcou, que mexeu com você. Mas eu quero te dizer, irmão, que passou. Experiências boas devem ficar sempre guardadas em um lugar especial, mas nós nunca devemos ficar apenas com elas. Busque sempre experiências maiores da que você teve no passado. O problema é que quando nós queimamos diante de Deus, fazemos as coisas, participamos das obras, lideramos uma célula, participamos do encontro, estamos queimando diante de Deus, mas então o fogo abaixa, apaga, e só restam as memórias. Como era bom lá atrás, o tempo que eu queimava. Virou cinza, não está mais queimando. A vontade de Deus é que você continue queimando diariamente. Diariamente. Mas às vezes nós ficamos mais presos às coisas que estão no passado. Deus tem coisas novas para nós. Se você teve uma experiência boa hoje, amanhã Ele quer fazer com que você tenha uma experiência ainda maior. Se você teve uma experiência com o Senhor esse ano, no próximo ano, Ele quer fazer você crescer ainda mais. Se você teve uma experiência com o Senhor nesse evento, pode ter certeza que no próximo o Senhor quer fazer alargar cada vez mais e fazer com que esse fogo aumente no seu coração. Por isso fala para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: irmão, fala assim com todo carinho, fala irmão, não viva do passado, você não é museu. Fala para ele: você não é museu. Vamos colecionar novas experiências no Senhor. Você trabalhou no encontro antigamente, foi muito bom, trabalhe no próximo. Você liderou uma célula há muito tempo atrás, abra de novo a sua casa para receber de algo da parte do Senhor. Você participou de um evento que foi muito bom para você, comece a colecionar novas experiências em Deus, porque o fogo é diário. E às vezes essas cinzas abafam o fogo do nosso coração. Nós não devemos nos apegar àquilo que ficou lá atrás, porque a palavra de Deus, ela diz que o melhor dele ainda está por vir. O melhor de Deus não é o que ficou, o melhor de Deus é o que está por vir, é o que está na sua frente. Não fique se apegando ao passado, não se agarre àquilo que Deus já fez, se apegue naquilo que Ele ainda vai fazer. Porque a obra, ela é contínua, ela não para, a constância é fundamental, a perseverança é fundamental. Jesus, ele fala: permanecei em mim, ou seja, permanece fazendo,
permanece crescendo, permanece trabalhando, não para, continua evoluindo, olhe para frente para aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Pastor, foi muito bom, sim, foi muito bom, irmãos. Nós, às vezes, dá saudade do tempo, mas vamos olhar para frente, perceber e ver aquilo que o Espírito Santo quer de nós, porque Ele quer sempre algo maior. Imagina, Deus, quando Ele se manifesta a Abraão, o que é que o Senhor fala para ele? Abraão, olhe para o céu, está vendo essas estrelas? Essa vai ser a sua descendência. Abraão, olha para o mar, está vendo essa areia? Essa vai ser a sua descendência. Percebe essa imagem, grava essa imagem aqui. Sabe por quê? Porque Deus sempre chama os filhos para a grandeza. Para a grandeza. Aí você pode pensar, pastor, mas eu não sei falar. Ou então, pastor, eu me considero alguém tão pequeno. Eu não acho, de fato, que o Senhor me chamou para algo grande. A verdade, irmãos, é que Deus sempre vai chamar a gente para um desafio muito maior daquilo que a gente é. Porque se fosse assim, a gente não iria depender dele. Se Deus te chamasse para fazer algo que você, na sua capacidade, conseguisse fazer, você não ia depender de Deus. Deus sempre vai te chamar para algo que é muito maior do que você, para que você sempre venha olhar para Ele. Como eu falei, o fogo vem dele, a capacitação é dele, nós só precisamos retirar as cinzas. Não deixe que o fogo se apague no seu coração, não deixe que o fogo fique lá atrás, não deixe que a chama fique, diminuindo, porque a tendência do fogo sempre é diminuir, mas quando nós removemos essas cinzas, queimou, foi muito bom, tira as cinzas, algo novo, no outro dia, remova as cinzas do nosso coração e se prepare para aquilo que Deus vai fazer para frente, olhe para frente, pare de olhar para trás, olhe para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, porque o melhor dele ainda está por vir. Aleluia, aleluia. Por isso nós devemos buscar ao Senhor em cada dia o fogo do Espírito Santo, porque ele vai arder continuamente e não vai se apagar. Quantos compreendem isso? Primeira tarefa do sacerdote, remover as cinzas. Remova as cinzas. A Bíblia fala que depois de remover as cinzas, o sacerdote, ele tinha que colocar uma nova lenha. Então, além de remover as cinzas, o sacerdote, ele colocava uma nova lenha. E essa lenha, ela aponta para a comunhão com Deus. Isso é algo que nós estamos falando diariamente. Nós estamos falando sempre sobre alimentarmos o nosso coração com a comunhão do Senhor. Então, como eu falei, nós temos à disposição lenhas. E à medida que nós vamos lá, buscamos as lenhas para aquecer o nosso coração, o fogo aumenta. Só que buscar lenha dá trabalho. Buscar lenha não é como você apertar o botão do micro-ondas. Quem já cozinhou no fogão a lenha que levanta a mão? Eu nunca cozinhei não. Na verdade, eu não cozinhei nem em fogão normal. Só levantei para motivar mesmo. Mas pensa, dá trabalho. Não é só botar lá na tomada e apertar que pronto, o fogo vem. Às vezes você tem que colocar lenha, abana. Não é verdade? Eu pesquisei um pouquinho. Para o fogo aumentar, para o fogo subir, para chegar numa certa temperatura, se o fogo estiver abaixando, tem que colocar mais lenha. Não é tão simples. E buscar lenha muito menos. Tem lenha que não presta, que você tem que jogar fora. Você vai lá com o machado, se ele não estiver afiado, vai dar problema. Tem que estar sempre com o machado afiado, corta a lenha, prepara a lenha, alinha a lenha, para você colocar nesse fogo. Então pensa no trabalho que o sacerdote tinha. Não era algo tão simples assim. E às vezes, buscar lenha para a nossa vida, nosso coração também não é algo tão simples. Mas a verdade é que a gente muitas vezes quer algo pronto. Às vezes alguns jovens vêm perguntar para mim, pastor, como que eu faço para fazer isso? Eu falo, vai orar e vai ler. Ah, pastor, mas não era bem essa a resposta que eu queria. Qual era a resposta? Faça isso que a sua vida dá certo. Mas deixa eu te falar, irmão,
a vida com Deus não é como um micro-ondas. Você precisa experimentar, você precisa buscar. Pastor, então como que eu faço para colocar lenha? Você já sabe o que tem que fazer. Primeira coisa, ore. Busque uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. A Bíblia fala sobre a oração e ela não é uma questão de escolha. Não é uma questão de fazer ou não fazer, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. É uma questão de sobrevivência espiritual. Tem muita gente que às vezes está desanimado, está com fogo apagado. Você pode ter certeza, ela não está tendo uma vida de oração na sua casa. Porque quem ora está buscando lenha. E quem tem lenha para queimar, o fogo não se apaga. O fogo não apaga. A nossa vida diária com Deus, a nossa comunhão com Deus é o que vai manter o nosso coração aceso. No livro de Colossenses capítulo 4, versículo 2, a Bíblia fala: perseverai em oração. 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. Lucas capítulo 18, versículo 1, a palavra fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sabe por que a Bíblia fala sobre perseverar em oração? Porque, irmãos, não é fácil, não é simples, não é muitas vezes algo que a gente busca e tem um desejo profundo de fazer. Tem dias que você acorda querendo orar, mas tem dias que você acorda não querendo, e a maioria dos dias a gente acorda não querendo orar, não querendo buscar. É por isso que exige de nós uma perseverança ativa, não é baseado num desejo. Hoje eu estou com vontade, porque tem irmãos que às vezes pensam assim: não, pastor, eu não crio uma rotina não, eu não, me policio, ou então eu não me esforço não, eu espero vir o desejo para eu poder orar. Se você fica esperando vir o desejo para orar, não ora nunca, porque a verdade é que a nossa carne não quer orar, não quer orar. Você quer ver um exemplo disso? No livro de Mateus, capítulo 17, você vai ver Jesus, agora não me recordo se é 17 ou 19, abre lá, vamos ver se é Mateus 19, Jesus ele fala algo fundamental, deixa eu ver aqui, se não estava no esboço, eu lembrei aqui agora. Jesus ele exorta os discípulos, deixa eu ver aqui, eu vou citar a passagem. Jesus ele exorta os discípulos, enquanto ele estava no Monte das Oliveiras, e ele estava sofrendo uma pressão absurda, e você vai ver que Jesus, ele chama 3 discípulos para orar junto com ele, e Jesus fala: olha, vamos orar, porque é uma pressão espiritual. Jesus estava passando por um momento de grande pressão, porque estava às portas da crucificação, e os 3 discípulos, enquanto Jesus orava, o que acontece com eles? Eles dormem a primeira vez, e Jesus fala: acordem, não é hora de dormir, é hora de orar, e isso acontece 3 vezes, na terceira vez que eles dormem, Jesus fala para eles: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem muita gente que interpreta esse versículo, a carne é fraca, como se fosse uma justificação para o pecado. Pecou, mas a carne é fraca. Poxa, acabei de pecar, mas também a carne é muito fraca, eu não consigo. Mas não foi nesse contexto que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava dizendo para buscar ao Senhor, porque ele estava ali no momento de busca. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, o espírito de vocês está pronto, ou seja, dentro de vocês tem um espírito que quer buscar a Deus, dentro de vocês tem um espírito que está prontinho para receber algo da parte do Senhor, mas vigia, porque a carne é fraca, ou seja, a carne não quer orar, a carne não quer buscar, a carne na verdade quer te fazer dormir, enquanto o seu espírito precisa estar em alerta. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente tende a trocar, como os discípulos trocavam, porque você vai lembrar que algum tempo antes,
Jesus estava atravessando com os discípulos o mar da Galileia, para o outro lado. E Jesus passa o dia inteiro trabalhando, curando pessoas, pregando. E durante o trajeto, Jesus dorme. E então há uma tempestade. E os discípulos ficam atribulados, em alerta. E eles começam então a tirar água do barco e de repente eles percebem que Jesus está dormindo. Um deles acorda Jesus e fala assim: mestre, não te importa que a gente pereça, a gente está aqui sofrendo, o senhor está aí dormindo? Fala sério. Aí Jesus fala para ele: homens de pequena fé. Ele se levanta, estende a mão, faz calar os ventos e os mares, repreende, porque era uma tempestade sobrenatural, era uma resistência maligna. Jesus se levanta e repreende. E o que é que Jesus fala para ele? Olha, até quando estarão comigo? Vocês estão com pequena fé, estão com pouca fé. E os discípulos: quem é esse? Até os mares e os ventos lhe obedecem. Ali nós temos uma situação contrária. No momento do que estavam no barco, numa resistência maligna, o Espírito de Jesus estava descansando, mas os discípulos estavam em alerta. No momento em que Jesus estava em alerta, os discípulos queriam dormir. Sabe por quê? É muito ruim quando é para o nosso espírito estar em alerta, mas a nossa carne quer fazer a gente dormir. Mas também é igualmente ruim quando é para a gente descansar, mas a nossa carne deixa a gente atribulado. O homem espiritual, no momento em que é para ele descansar, ele descansa. Mas no momento que é para estar em alerta, o espírito dele está em alerta para vigiar em oração. Você perceba que muitas vezes nós somos conduzidos pela carne. No momento em que as tribulações e o diabo bate na nossa porta, a gente fica atribulado. Descansa no Senhor, nossa vida está nas mãos dele. Mas no momento em que é para nós buscarmos ao Senhor incessantemente, a gente dorme. Por quê? Porque a carne é isso. Para buscar Deus, ela quer dormir. Mas para se preocupar com coisas que na verdade nós já recebemos a provisão da cruz, ela quer se manifestar. Porque a carne, ela não entende a conexão do Espírito, mas dentro de você há um Espírito que está pronto para ouvir a Deus. Dentro de você há um Espírito que está pronto para ser guiado por Deus. O que é que eu preciso fazer, pastor? É muito simples. Feche a porta do quarto e ore ao seu Deus que está em secreto. Mas persevere nisso. Persevere. Mantenha-se com seu coração nisso. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Aleluia. Então a oração é uma maneira de manter o fogo aceso. Uma outra maneira, lendo a palavra, buscando a palavra do Senhor. A Bíblia fala de uma experiência de os discípulos que estavam no caminho de Emaús. A Bíblia, ela conta essa história e ela toca muito o meu coração. Jesus tinha morrido e Jerusalém estava como se tivesse caído num barril de pólvora. Por quê? Porque o rei dos judeus tinha morrido de muitos, e então muitos outros judeus ortodoxos, os fariseus, estavam querendo fazer a limpa. E muitos dos discípulos de Jesus ficaram assustados, se esconderam. E eles então estavam voltando para as suas cidades, estavam voltando para as suas vidas normais. E 2 estavam caminhando, indo para Emaús, voltando, saindo de Jerusalém, voltando para a vida deles, como se eles estivessem dizendo: olha, foi bom o tempo que passou, foi bom o tempo que a gente ouviu, foi bom o tempo que a gente andou com ele, mas a verdade é que agora acabou. Vamos voltar para as nossas vidas e seguir o caminho. E de repente um homem chega do lado deles, e até a casa deles, esse homem vai contando a história. E eles começam a dizer: olha, vocês estão com medo por causa de quê? Por que vocês estão assustados? Os profetas já não diziam isso. E aqueles rapazes: é verdade, os profetas diziam isso mesmo. Por que vocês estão temerosos? E eles então passam o caminho inteiro conversando. E eles gostam tanto daquele homem e falam assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos comer lá na nossa casa. E de repente, quando eles estão comendo, o homem parte o pão e eles reconhecem: é o Senhor. E eles mesmos falam entre eles: poxa, quando nós estávamos andando com ele, nosso coração não queimou? O nosso coração queimava enquanto aquele homem falava. Sabe o que faz o nosso coração queimar? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor.
quando nós estamos diante da palavra do Senhor, o nosso coração queima. Quando nós ouvimos uma palavra do Senhor, o nosso coração queima. Quando nós estamos diante da palavra do Senhor, o nosso coração borbulha. Por quê? Porque quando Deus fala, irmão, nosso espírito se aquece. É por isso que nós devemos buscar o Senhor também na sua palavra. É por isso que nós devemos ler a palavra. Então, quando nós falamos de trazer lenha, nós estamos falando de disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Nós não devemos negligenciar essas disciplinas diárias. Mas é óbvio que as disciplinas, elas não são necessariamente algo que vai produzir algum mérito em nós, mas são uma semeadura que vão produzir uma colheita. Quando você vive uma vida de oração, quando você lê a palavra, você busca o Senhor, você tem um tempo de comunhão com Deus na sua casa, não é que essas disciplinas vão fazer de você mais homem de Deus ou mais mulher de Deus do que outros, mas na verdade, elas vão produzir como uma semeadura. Você está semeando. E o que você vai colher? Você vai colher que no tempo de desafio, você vai estar forte. No tempo em que você for desafiado para algo, você vai permanecer. Sabe por que tem muita gente que no tempo em que eles são confrontados, no tempo que a tempestade aparece, no tempo em que o gigante se levanta, eles recuam, porque no tempo em que eram para estar tendo as disciplinas, semeando, eles não fizeram isso. As disciplinas espirituais, elas vão fortalecer o nosso espírito para os momentos de crise, porque os dias maus virão. Jesus mesmo falou, olha, o dia mau vai vir. No mundo vocês vão ter aflições, mas sabe o que vai fazer com que a gente permaneça nesse momento de crise? Se o nosso espírito estiver fortalecido. E o nosso espírito se fortalece quando nós buscamos o Senhor, quando nós oramos, quando nós temos o nosso coração voltado para as coisas do Senhor, para a palavra de Deus. Por isso é importante, irmãos, você manter uma vida de comunhão diária com o Senhor. Você pode falar para essa pessoa que está do seu lado, falar assim, meu irmão, com todo amor e carinho, vá orar. Fala, vá orar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor. Então, quando nós nos dedicamos na oração e na leitura da palavra, não significa que Deus vai fazer melhor para nós do que para os outros. Significa que a partir dessas disciplinas, a nossa natureza irá ser fortalecida para tomar o controle da nossa vida. Quando nós alimentamos o nosso espírito, porque nós temos uma natureza, que é a natureza do espírito. Você já ouviu isso? Quando nós alimentamos o nosso espírito, nós alimentamos, sabe, para que nós venhamos viver uma vida no espírito. Mas muitas vezes nós deixamos de alimentar o espírito, deixamos de alimentar a carne. E é por isso que o fogo vai se apagando, vai se apagando. Por quê? Porque a carne cresce, o espírito muitas vezes fica lá ainda queimando, mas bem fraquinho. Por isso, irmãos, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Essa lenha, sabe, muitas vezes também pode ser um novo desafio em Deus. Às vezes o Senhor, Ele coloca diante de nós um desafio. Nós sempre vamos ser desafiados por Deus para algo. Sempre. Sempre. Não existe um momento da nossa vida que não haverá um desafio. E o desafio de Deus para nós, muitas vezes pode ser algo pessoal. Pode ser uma crise, um pecado que você está tentando vencer, uma limitação que você está tentando vencer, uma pessoa que você está orando para ganhar para Jesus, algo que muitas vezes você está relutando em Deus. Deus sempre vai colocar diante de você um desafio. Deus sempre vai colocar diante de você, sabe, algo que vai fazer com que você cresça, avance. E o que Deus espera de nós? Que nós percebamos isso e vivamos dependendo dEle, para avançar com esses desafios, para vencer esses desafios. Foi assim com Davi. Às vezes a gente fica focado na história de Davi quando ele derrota Golias. Mas antes de derrotar Golias, ele tinha muitos desafios. Davi só estava preparado para enfrentar Golias, porque ele venceu desafios anteriores a esse.
Tanto que se você for ler a história, quando ele chega diante do gigante, ele fala assim, quem esse cara pensa que é para fazer isso? Ele não sabe com quem ele está se metendo. E eu gosto da ousadia de Davi, porque ele era baixinho, e ele nunca tinha pegado uma espada. E de repente, os soldados veem ele falando, quem ele está pensando que é? Eu vou tacar uma pedra na testa daquele cara ali. É bom que ele tem cabeção, que eu não vou nem errar. Vai ser certinho, tuf, vou acertar. E os soldados correm para Saul, chegam para Saul e falam assim, ó, tem um cara lá dizendo que vai derrotar esse gigante. Saul fica animado, porque eles estavam temerosos, estavam cheios de pavor. Manda ele entrar aqui agora que eu quero conhecer esse guerreiro. Traz o valente, ele está falando que ele é bom, traz ele aqui. Aí o soldado chega, Senhor, ele está aqui, ó, é esse aqui mesmo. Quem? Não estou vendo. É esse aqui. Quem? Esse fedelho? Esse menino aqui? Saul fala para ele assim, meu filho, volta para casa, você é muito novo ainda. Davi fala, você está falando isso porque você não me conhece. Porque quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, o urso veio e eu matei o urso. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, o leão apareceu e eu derrotei o leão. Esse gigante aí não é nada. Saul não coloca muita fé não, mas fala assim, então tá bom, vai lá. Ó, não me responsabiliza. Se você morrer, não quero saber. Davi vai na maior confiança, pega uma pedra, mira e taca certo. Sabe por quê? Ele tinha confiança no desafio? Porque nos desafios menores, ele sabia quem era Deus na vida dele. Ele passou por cima desses desafios. E à medida que a gente vai trilhando esses desafios, crescendo em Deus, o nosso fogo vai aumentando. Sabe por quê? Porque a fé aumenta. Como que você acha que Davi saiu dessa batalha? Depois de derrotar um gigante daquele? Como que você acha que o coração de Davi saiu? Ele saiu grande, no sentido de, rapaz, Deus é poderoso mesmo. Foi leão, foi urso, foi gigante, agora pode vir exército, que o negócio, ó, vai acontecer. Eu lembro uma vez que eu orava a Deus, pedindo para Deus me usar para poder ser um instrumento de cura na vida de pessoas. E a gente, naquela altura, não tinha fé para orar por cura grande, né? Só dor de cabeça, uns negócios assim, a gente, né? Ah, dor de cabeça, vem comigo. Tô com câncer, não, você não. Dor de cabeça, a gente orando por dor de cabeça, curado, glória a Deus. Aí foi avançando para dor de coluna. O negócio foi melhorando. Agora dor de coluna a gente tem fé também para vir, o Senhor vai fazer, E eu lembro uma vez que a irmã chegou para mim e falou assim, poxa, estou com um problema assim, assim, assado. E eu falei, Senhor, isso nunca aconteceu. E bateu aquele frio na barriga, eu falei, porque a gente pensa, né? E se eu orar aqui e não curar? Vai falar o quê? Ih, você não tem muita unção não, vou procurar outro. E eu falei, Senhor, mas se apareceu é porque o Senhor vai fazer algo poderoso. E eu orei e tal, graças a Deus aquela irmã foi curada. E aquela veio falando assim, rapaz, agora o negócio vai ficar doido. Pode vir nego sem perna, que a perna vai crescer. Porque você sai com fé. Quando você vence um desafio, você sai com o seu coração queimando. Sabe por que muitas vezes a gente não está com o coração queimando mais? Porque a gente parou. O desafio chega, a gente foge. Comece a vencer os desafios. Comece a crescer em Deus diante desses desafios. O que o Senhor está desafiando você nesses dias? O que o Senhor está colocando diante de você? É um crescimento pessoal? Busque isso. É algo pela sua família, pelo seu filho? Comece a pegar no chifre do boi. Lá em Goiânia tem um termo que quando uma hora que você tem que dar um basta, que você tem que chegar e realmente fazer o negócio acontecer, eles usam esse termo, pegar no chifre do boi. Está na hora de às vezes nós pegarmos no chifre do boi, olhar dentro da cara dele e falar assim, você não me dá medo não, e derrubar o boi. São desafios que às vezes Deus coloca diante de nós. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, pega no chifre do boi, irmão. Está na hora de pegar no chifre do boi, vencer os desafios, que à medida que esses desafios vão sendo vencidos, o fogo do Senhor vai aumentando no nosso coração,
o fogo do Senhor vai crescendo no nosso coração. Deus sempre vai levar a gente no nosso limite. Qual é o seu limite? Deus quer expandir ele. Qual é a sua limitação? Deus quer fazer com que você seja usado além dessa limitação, porque é assim que a glória dele vai se manifestar na sua vida. É assim que a glória do Senhor vai se manifestar diante de você. Com Moisés foi a mesma coisa. Um dia Deus fala para Moisés: vamos embora, você vai ser o líder desse povo todo. Moisés fala: nada, envia outro. Você chegou tarde demais. Há 40 anos atrás eu ainda estava jovem, estava bem. Mas agora, com 80, não tem energia para isso não. Vai, rapaz, vamos embora. Ele inventa um monte de desculpa. Mas você vai ver que Deus, uma vez que ele aceita, que ele entende esse desafio, ele então cresce, avança e é usado pelo Senhor. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então, se você quer manter a chama acesa do seu coração, o fogo aceso, remova as cinzas. Diga: remova as cinzas. Diga: coloque lenha. E a terceira coisa que nós observamos nessa experiência da queima do sacerdote, uma vez que a cinza estava removida, uma vez que a lenha nova estava colocada naquele fogo, o fogo então era forte, e agora então podia ter sacrifício para ser queimado. Os sacrifícios naquela altura, naquela época, eram sacrifícios de remissão, ou seja, uma vez que eu cometo um tipo de pecado, uma vez que eu faço algo, que eu firo a lei de Deus, então eu separava um animal para oferecer como sacrifício. Mas também esses sacrifícios, eles eram muitas vezes como obra de agradecimento a Deus. Ok? Então, às vezes numa grande colheita, num tempo de grande bonança, muitas pessoas poderiam oferecer ofertas, sejam elas pacíficas, ofertas de holocausto, oferta pelo pecado. Então, no livro de Levítico, você vai ver diversas ofertas. E esses sacrifícios eram levados, e a lei dizia que, de acordo com cada oferta, cada sacrifício era correspondente a uma oferta. Então, se você tivesse cometido um pecado X, você tinha que levar uma oferta X. Então, se você cometesse um pecado Y, você tinha que levar uma oferta Y. E cada animal correspondia a um pecado. Então, hoje, nós não fazemos mais esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício para remissão já foi feito na cruz do Senhor. O Cordeiro Santo, vivo de Deus, morreu para que hoje nós não precisamos mais matar nenhum animal, porque o Cordeiro Imaculado foi imolado há mais de 2000 anos atrás, e por isso hoje nós podemos estar em paz com Deus. Por quê? Porque a nossa dívida foi paga, o passado foi cancelado, a condenação foi rasgada e anulada diante do Senhor. Mas Romanos capítulo 12, versículo 1, fala de um sacrifício. Abre lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 1. A Bíblia fala de um sacrifício, mas é um sacrifício diferente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aqui, você vai ver que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o sacrifício é diferente. Nós não precisamos agora fazer um sacrifício morto. Agora o nosso sacrifício é um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no Antigo Testamento, ofereciam sacrifícios, o sacerdote oferecia sacrifício. E hoje, nós também oferecemos um sacrifício. Que quem é esse sacrifício? Somos nós. É o nosso corpo. Então, uma vez que nós temos um sacrifício para queimar,
que somos nós mesmos. Perceba que o nosso coração é o altar e o sacrifício também somos nós. Mas eu não estou falando de um sacrifício que é ligado a um esforço. Eu estou falando de um sacrifício que está relacionado a uma posição. Quando nós nos posicionamos para estarmos queimando diante de Deus, nós nos sacrificamos, como aqueles animais eram sacrificados. Mas lembrando, aqueles animais eram para remissão. Hoje não nos sacrificamos para sermos redimidos, nós nos sacrificamos porque fomos redimidos. Há uma diferença. Paulo fala de que nós devemos, por causa da misericórdia de Deus, apresentar o nosso culto, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor. Que esse sacrifício vivo era o culto racional. E que uma vez que nós apresentamos esse sacrifício, nós não estaremos conformados com esse século. E a nossa mente seria transformada. Você sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, com relação a esse sacrifício vivo? É a nossa disposição em permanecer na posição que nós somos colocados. E eu insisto, eu acho que todo culto que eu prego, eu falo isso, a questão da posição. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é chave para a nossa vida espiritual, a nossa posição, quem nós somos em Deus, a nossa identidade. Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós fomos colocados numa nova posição. Você tem uma nova posição em Deus. E a nossa posição hoje é uma posição de nós estarmos queimando diariamente para o Senhor. É uma posição de entregarmos completamente tudo que nós somos, tudo que nós temos para o Senhor. Você sabe que Deus, Ele não aceita um sacrifício pela metade. Para Deus, ou é tudo ou é nada. Aqui no livro de Levítico, você vai ver que todas as ofertas que eram separadas para Deus eram completamente, estritamente exclusivas para Deus. Olha o que a Bíblia diz. Levítico 27, versículo 28 e 29. Levítico capítulo 27, versículo 28 e 29. Olha o que a Bíblia vai falar e as instruções da parte do Senhor com relação ao sacrifício, aquilo que era santificado, aquilo que era separado para as coisas de Deus. Levítico 27, 28 a 29. Olha o que a Bíblia vai dizer. Levítico capítulo 27, versículo 28 e 29. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal, o campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar. Será como morto. Existia na lei que no ano do jubileu, terras que foram vendidas, ofertas que foram feitas, bens que foram muitas vezes tomados, eles poderiam ser resgatados. Ou seja, uma vez que eu vendesse uma terra para alguém, e depois de 50 anos o meu filho quisesse recuperar, ele recuperava essas terras. No ano do jubileu havia essa repartição. Para quê? Porque para que ninguém ficasse pobre. Só que aquilo que era entregado para Deus, não haveria resgate. Não pode ser resgatado. Aquilo que foi consagrado a Deus, separado a Deus, não pode voltar. Nós, hoje, quando você crê no Senhor, você é salvo. E a Bíblia fala que nós mudamos a nossa posição. Você estava num local, e uma vez que você creu, a cruz ela tem o poder de transportar você para um novo local. Um local de santificação exclusiva para Deus. Ou seja,
Se você é de Deus, você não pode voltar atrás. E você é exclusivamente dele. Dele. E quando a gente fala de uma exclusividade, de santificação completa ao Senhor, significa, irmãos, que nós fazemos parte. E a nossa vida, ela é completamente do Senhor. Isso é ser como um sacrifício diante dele. Você entender a sua posição e viver de acordo com ela. Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu vou viver a minha vida eternamente, completamente, diariamente para o Senhor. Como um sacrifício vivo. Me colocando numa posição de Senhor, eu estou aqui. Eu sou do Senhor. Eu sou completamente seu. Sabe, é você colocar tudo que você tem diante do Senhor. Seus sonhos, seus projetos, sua família, seu trabalho, tudo pertence ao Senhor. Deus não quer você pela metade, irmão. Deus não quer apenas uma parte. Deus não quer apenas o seu domingo. Deus quer todos os dias da semana. Deus não quer apenas um culto de 2 horas. Deus quer tudo, às 24 horas. Pastor, mas então no trabalho? Não, irmão, não estou falando isso. Mas até no seu trabalho, você não é apenas um funcionário. Você é alguém do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde você está. Deus, ele não quer apenas uma parte. Deus quer tudo. Nós, quando entendemos essa posição, quando entendemos na posição que nós estamos de exclusividade do Senhor, e santificação era isso, exclusivo. Aquilo que é do Senhor tem uma marca, tem um selo, ninguém pode tomar, ninguém pode pegar, é dele, é dele. E aqui quando a Bíblia fala que é como se estivesse morto, significa que é como se estivesse morto para outras coisas. Se você está aqui, você nasceu de novo, você nasceu para o Senhor, é como se você estivesse morto para as outras coisas. Sabe por quê? Porque você pertence exclusivamente ao Senhor. Você quer manter o seu fogo, a fogo do seu coração, a chama do seu coração acesa? Entenda a sua posição, que agora você pertence ao Senhor e você está estragado para as coisas do mundo. Você está estragado para qualquer outra coisa, irmãos. Você está estragado para as coisas naturais, para as coisas da terra. Foque seu coração no Senhor. Perceba aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, os desafios que Ele tem colocado diante de você. Sabe por quê? Você pertence a Ele, você tem uma marca, você tem um selo, você tem o Espírito Santo, que é o penhor da herança que está dentro de você. O Espírito Santo, Ele está aí para dizer para você, você tem um dono, você tem um dono. E esse dono é o Senhor, por isso viva a sua vida exclusivamente para Ele. Eu não estou falando que você tem que abandonar tudo, largar tudo para ser pastor, ser um missionário, a não ser que Deus chame você para isso mesmo. Agora, o que eu estou querendo dizer? Viva a sua vida aqui na terra, como se aqui fosse realmente algo passageiro. Paulo, ele fala que aquilo que nós vemos é passageiro e aquilo que nós não vemos é eterno. Mas às vezes nós nos preocupamos mais com as coisas que nós vemos do que aquilo que a gente não vê. Talvez você olhe para a sua vida hoje, você não vê esse selo, você não vê, sabe, essa exclusividade. Mas eu quero te dizer, irmãos, que dentro de você há um Espírito que diz para você todos os dias, viva a sua vida diariamente para Ele. Assim como aqueles sacerdotes eram separados exclusivamente para um trabalho no tabernáculo, nós também fomos separados para um trabalho exclusivo para as coisas do Senhor. Nós também fomos separados para diariamente mantermos a chama acesa do nosso coração, removermos as cinzas, colocar a lenha e sermos um sacrifício vivo diante do Senhor, sermos um sacrifício agradável ao Senhor, porque somente quando nós entendemos essa posição, nós entendemos e nós vivemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.